A exposição sobre conjuntura. Alejandro. Bom, o assunto de hoje se relaciona com a crise nos Estados Unidos, o bombardeio da Síria pelos Estados Unidos e como que tudo isso repercute no Brasil. O que chamou muita atenção nesses dias é que, do nada, quer dizer, não bem do nada, houve aí um motivo meio que forjado, pelo qual os Estados Unidos dispararam 59 mísseis, os chamados mísseis Tomahawk, que é um tipo de míssil que ele é guiado por GPS, que foi muito usado na guerra do Iraque, na guerra do Golfo. E eles mandaram esses mísseis contra a Síria, mas detalhe, contra uma única base aérea síria. Uma coisa meio estranha, né? E o que é mais estranho é que o motivo para os Estados Unidos terem disparado esses mísseis contra a Síria foi que supostamente o governo sírio de Al-Assad ele tinha bombardeado civis com armas químicas. Então, aí nós temos duas questões. Primeiro, que quem bombardeou os civis com armas químicas não foi o governo, conforme todas as evidências demonstram, foi uma organização, que é a organização mais importante que atua lá, uma organização chamada Al-Shaham, ou, que tinha o nome anterior, Al-Nusra, que é o nome da Al-Qaeda, que atua na Síria. E essa organização ela é financiada pela Arábia Saudita, em parte pela Turquia e também pelos Estados Unidos. Então, houve uma manobra aí para dizer que o governo tinha usado armas químicas, sendo que, em 2013, as armas químicas da Síria tinham sido totalmente eliminadas, destruídas pelos próprios Estados Unidos, tudo sob coordenação da ONU. Então, temos um negócio forjado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos jogam 59 mísseis sobre uma base síria que está localizada a 100, isso aqui é muito importante, a base que eles bombardearam, que se chama Shairan, fica perto de uma cidade que se chama Homs, que ela está a 100 quilômetros de onde os russos têm uma base naval, no porto de Tartus, na província de Latakia, que fica no norte do Líbano. E ali nessa base russa, os russos têm um sistema de defesa antimísseis que ela conseguiria facilmente bloquear esses mísseis. Ao mesmo tempo de que os russos tinham um convênio com os Estados Unidos, da mesma maneira que eles têm com os turcos e com os sionistas israelenses, para evitar enfrentamentos em cima de bombardeios aéreos. Então, o que chama a atenção aí, primeira coisa, por que os Estados Unidos inventaram o negócio dos ataques com armas químicas, sendo que isso não aconteceu? Segunda questão que chama a atenção, por que os Estados Unidos lançariam 59 mísseis sobre um único alvo? Sendo que esses 59 mísseis, só 25 chegaram no alvo, que seria a base militar. Só que os danos que eles infligiram a essa única base militar foram mínimos. No momento, não tinha nenhum único avião russo ali, estacionados, sendo que eles normalmente ficam estacionados ali também. Não tinha nenhum único avião sírio operacional. Eles acabaram destruindo 5 aviões que estavam quebrados. Por que os Estados Unidos fizeram esse teatro? Né? Isso pegou tão mal que agora veio a grande imprensa mundial, a CNN, a Globo, e vieram elementos da propaganda norte-americana dizer que eles tinham destruído 20% da Força Aérea iraquiana, síria, etc. Que é tudo falso. Não teve isso. Que os vídeos que foram difundidos demonstram que não teve
destruição nenhuma e que 12 horas depois do bombardeio a base estava funcional de novo. Agora, por que inventa esse negócio e por que os russos não reagiram e por que os sírios, que foram avisados pelos russos, também não reagiram? Os russos têm um sistema antimísseis que se chama, no código deles, S-400. Facilmente derrubaria esses mísseis. E os sírios têm uma versão um pouco inferior, chamada S-200, que, se bem eles poderiam ter falhado em interceptar os 59 mísseis, pelo menos poderiam ter tentado. Eles nem sequer tentaram. Bom, isso precisaria ser avaliado de uma maneira séria, em primeiro lugar. Porque uma coisa bastante crítica. Um ataque com mísseis na Síria poderia detonar uma guerra mundial, por exemplo, se os russos tiverem reagido à altura do ataque. Só que não houve um ataque real ali, houve uma farsa. Então, deveríamos distinguir ou avaliar o que realmente aconteceu e por quê. Então, primeira tese, esse ataque foi uma farsa, foi um teatrinho dos Estados Unidos. Segundo, ele foi combinado com os russos. Por que os russos aceitariam o teatrinho? Terceiro, o que está por trás ali do Meio Oriente e o que está por trás dos Estados Unidos e o que tudo isso aí tem a ver com o Brasil? Porque o Brasil tem aquele velho problema, país muito grande, continental, e por esse motivo as pessoas têm a mania de olhar só para o Brasil quando olha alguma coisa. No melhor dos casos, olha para o Brasil e Estados Unidos. Enfim, numa percentual ínfima, é capaz de dar uma olhadinha para a Europa. Bom, vamos avaliar um pouquinho mais de perto isso aí? Porque já que a maioria só olha para o Brasil e Estados Unidos, vamos olhar para o Brasil e Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos que tem muito a ver com o Brasil? Ponto número 1. Os Estados Unidos estão numa crise de tamanho monumental. E tem a questão do Donald Trump, que está numa crise muito parecida a essa crise monumental. Isso precisaria ser avaliado em primeiríssimo lugar, para entender por que houve esse teatrinho. Uma coisa que nós deveríamos ver é o seguinte: quando Donald Trump é eleito, ele é eleito de uma maneira meio sui generis, meio por fora do que poderia ser esperado. Ninguém esperava que Donald Trump fosse ser eleito. Ninguém, entre aspas. Nós, por exemplo, da LPS, já tínhamos uma certa suspeita de que o Trump poderia vir a ser eleito, porque a crise era muito grande e já na época da eleição estava tendo muito ataque contra a adversária dele, Hillary Clinton. Então, tudo estava indicando que tinha alguma coisa meio fora do script ali. Na última hora, nas últimas eleições, que elas são por Estado, a partir das quais se elegem delegados, e são esses delegados que elegem o presidente, não é uma eleição direta, nós vimos que em 3 estados dos Estados Unidos houve uma coisa muito estranha, conforme a gente já tem explicado várias vezes. Nesses 3 estados tem urnas eletrônicas e urnas manuais. Em tudo que era urna manual, Hillary Clinton ganhou. E em tudo que era urna eletrônica, Donald Trump ganhou. Coincidências não existem. Nós somos marxistas, nós analisamos as coisas como elas são, não como que nós gostaríamos que fosse. E como coincidência não existe, isso aí é muito estranho. O próprio comitê eleitoral do Partido Democrata, depois das eleições, denunciou essa fraude e outras mais. Só que não fez absolutamente nada. Por quê? Porque eles estão preocupados com a tal da governabilidade. Governabilidade seria manter o regime estável para que as grandes empresas que dominam o mundo tirem os maiores lucros possíveis. O que acontece? Donald Trump, ele foi tratado como um verdadeiro retardado, uma espécie de louco que viria para fazer quem sabe o quê. A imprensa fez muito essa campanha. Só que o que acontece? Ele tinha um programa claro. O programa claro, por exemplo, era que ele propagandeou, em primeiro lugar, o muro contra o México. Nós já temos avaliado muito na nossa imprensa de que esse muro é uma farsa, porque esse muro já existe. Em segundo lugar, ele propunha desregulamentar
o sistema financeiro, tira toda a regulamentação, que foi justamente o que tinha levado, um dos fatores que tinha levado à crise de 2008. E também ele tinha proposto desregulamentar o setor petrolífero para poder implodir tudo que quisesse de meio ambiente, para baratear os custos, embora que eles já estão fazendo isso com a produção de gás e petróleo a partir do xisto. E também pretendia desregulamentar o setor de laboratórios, tirar toda a regulamentação. Ao mesmo tempo, para fomentar a economia nos Estados Unidos, ele propunha investir $1 trilhão em obras de infraestrutura. Bom, o que aconteceu? Isso que ele prometia quando ele foi eleito, no mês de outubro, 6 meses atrás. O que aconteceu? Primeiro, ponto número 1, o desemprego que ele falou que iria melhorar, não somente que não melhorou, ele piorou violentamente. A geração de emprego do último bimestre, ele foi a metade do bimestre anterior. E não é que seja um emprego para você ganhar muito bem. Não, são aqueles empregos meia boca, que eles consideram como emprego só para fazer número. Porque as estatísticas são totalmente mentirosas, em todo lugar, inclusive no Brasil. E, bom, desemprego cai pela metade. Desregulamentação está totalmente engasgada, né? E desregulamentação é o seguinte, é a receita para a morte, para um novo colapso de novo. Só que os bancos grandes, hoje em dia, nos Estados Unidos, estão com dificuldade para extraírem lucros da especulação financeira. Então, eles precisam que seja um verdadeiro vale-tudo. Lá já é um vale-tudo. Mas o pouco controle que existe lá, eles querem tirar. Ou seja, todas as condições que levaram ao colapso de 2008 estão todas colocadas de novo. Todas. E isso tudo está levando, vai levar o mundo, inevitavelmente, a um grande colapso mundial. Só para vocês terem uma ideia nessa questão de bancos, os principais bancos mundiais estão todos em caixa, com mais ou menos 50 trilhões, em torno de 50 trilhões de títulos chamados derivativos financeiros, que é a coisa mais podre que você possa imaginar, e que está tendente a criar umas implosões no sistema financeiro violentíssimas e, a partir daí, implodir a economia mundial, como aconteceu em 2008. Nesse sentido, isso está acontecendo com o Citigroup, seja a Citibank, com o Goldman Sachs, né? Está acontecendo com o Stanley Morgan, com Barclays, com Deutsche Bank, ou seja, que seriam os grandes bancos, e você deve lembrar esses nomes. Por quê? Porque no Brasil, aí fazendo a conexão, né? O brasileiro gosta de falar sobre Brasil e Estados Unidos. Então, vou falar sobre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, a metade quase do orçamento público federal, que em termos exatos, em 2015, ou 2016, 42,38% do que o governo federal gastou foi gasto na ciranda financeira somente para alimentar a ultracorrupta dívida pública. Ou seja, a metade do orçamento federal somente estava destinado a fazer rolar a dívida pública. Os juros que foram pagos pela federação, já a União, e pelos estados e municípios foram de 320 bilhões. Bolsa Família, 27 bilhões. Ou seja, somente em juros você teve 10, 11, 12 Bolsa Famílias. Esse seria a Bolsa Banco. Sem contar o dinheiro que foi para as amortizações, que foram mais 700 bilhões. Ou seja, quase R$1 trilhão foi só jogado na especulação financeira da dívida pública, porque tem outras. Não pensar que é só dívida pública. Porque fica até engraçado, porque a roubalheira legalizada é tão grande que dá vontade de rir. Um negócio super escancarado. Aí você diz como funciona essa dívida pública brasileira. Bom, falei dos nomezinhos dos bancos, né? Outra vez, Citibank, que faz parte do grupo chamado Citigroup, que tem 50 trilhões
de fato é 41, 48, vamos ser exatos, 48,7 ou 48,1 trilhões de dólares em caixa. Já são os números que você não consegue nem saber o que é isso. Um único banco com quase 50 trilhões em caixa de derivativos financeiros, que são títulos financeiros podres. Seria uma coisa assim como 5 vezes o que o Brasil produz em um ano, um único banco. Esse único banco, e mais outros 10, dos quais, tirando o Itaú e o Bradesco, os outros são todos estrangeiros que nem existem no Brasil. Esses são os bancos que compram os títulos públicos brasileiros e logo a seguir os revendem no chamado mercado de varejo para outros bancos. Ou seja, só por fazer esse truquezinho, eles ganham mais ou menos uns 2, 3% de comissão. Uma coisa que mais podre do que isso e mais corrupto do que isso é impossível. E aí você tem esses banquinhos, megabancos, que já falei, como, por exemplo, Citigroup, Barclays, que é um grande banco inglês, RBS, me esqueci o nome, é o Banco Real da Escócia, que de fato é o banco da família real britânica. Né? Tem o Deutsche Bank, que é o banco alemão, tem o Morgan Stanley, bancos que não atuam no Brasil. Mas eles têm o direito de comprar a dívida pública brasileira, que consumiu quase metade do que o governo federal gasta, e só por fazer esse trocadilho ali, ganhar 2, 3% de taxas. Mas é muito fácil ser capitalista assim, né? É um negócio ultraparasitário e podre. Aí poderíamos continuar falando um monte de coisas nesse sentido, como, por exemplo, a questão do swap cambiais. Ou seja, vem uma empresa de fora, que normalmente a empresa de fora já não investe em mais nada. Ninguém traz dinheiro aqui para abrir uma fábrica. É dinheiro para colocar na especulação com a dívida pública, por exemplo, ou nas bolsas de valores, ou com dívida de empresas, coisa parecida. Entra com dinheiro aqui, e esses especuladores de fora, eles saem com o dinheiro com a taxa cambial garantida pelo governo federal. Ou seja, o governo gasta uma fortuna, que no ano passado foram 9 bilhões de dólares, só para que esses especuladores possam sair com lucros absurdos do Brasil para fora, e esses mesmos especuladores manipulam a taxa cambial do Brasil. Por que a taxa, o dólar no Brasil, de repente vai a 4 e pouco, de repente baixa a 3 e está por ali? Justamente para garantir uma roubalheira ainda maior dos recursos brasileiros. Tem ainda em tramitação, o que a gente já tem comentado várias vezes, que é a PLS 204, já temos falado bastante sobre isso, que é a especulação financeira levada a níveis apocalípticos. Ou seja, essa roubalheira anterior, que é parte da roubalheira real, isso aí não é suficiente para o capitalismo funcionar. Eles precisam te roubar até a última gota de sangue. Essa PLS 204 é o que já funciona em Belo Horizonte, por exemplo. Na cidade de Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e mais em outras duas entidades da federação. O que isso significa? Significa mais ou menos assim. Essas entidades governamentais, eles se dão o direito a criar empresas estatais que funcionam como públicas para eles emitirem títulos públicos. E quando eles vão vender, que por coincidência, adivinha para que eles vendem esses títulos? Adivinha? Só uma chance. Para esses 11 grandes bancos mundiais, que são os mesmos que têm o direito de comprar dívida pública de maneira fraudulenta. Eles vendem esses títulos e dão desconto para os compradores de 60% e pagam juros que são o dobro dos juros que a dívida pública paga. Ou seja, tem um cálculo feito por uma entidade que é mais ou menos assim. Se ele investe 10, no mesmo ano ele ganha 23. Uma coisa de louco, uma coisa assim que é um absurdo da roubalheira. E a gente poderia continuar na roubalheira no Brasil, por exemplo, falando coisas como eles estão vendendo a Petrobras.
os campos de petróleo que eles vendem é preço de pai para filho. O que eles venderam para a Statoil, uma empresa norueguesa, que foi a penúltima venda que eles fizeram, eles venderam por 2 bilhões e meio de reais um campo que vale 15. O que eles venderam para a Total, que é a empresa de petróleo brasileira, eles venderam por 5 bilhões, uma coisa que valia 25. Eles estão tentando vender a BR Distribuidora, mas de uma maneira tão podre, que até o judiciário, que é um judiciário golpista, fez um negócio, está pegando muito pesado. Por que está pegando muito pesado? Entre outras coisas, estão vendendo isso tudo por 10% do valor, sem licitação. Isso deve ser dito. O governo entrega os campos nossos de petróleo para quem eles querem. Se eles dizem assim, esse aqui vou vender para a Statoil da norueguesa. Vem aqui, Statoil, eu vou te vender esse campo de petróleo por 10% do valor. Maravilhoso. Esse outro eu vou vender para a Total francesa. E vai, não tem licitação. Isso aqui já virou uma barbárie total. Bom, por que esse vale tudo no Brasil? E a gente poderia continuar no vale tudo, porque o negócio é muito absurdo. No nosso jornal Gazeta Operária, deixa eu ver se nessa edição anterior, nós temos uma página que nós dedicamos a entrevistas de especialistas em determinados assuntos. E nós fizemos uma entrevista, acho que foi na edição anterior, né, sobre a questão da mineração. Na edição anterior, fizemos uma entrevista com uma especialista que estava comentando como que o Brasil vende o nosso minério de ferro. Nosso minério de ferro, primeiro que ele é vendido para a China, não que ele seja vendido direto, ele é vendido por meio das bolsas mercantis de futuro da especulação financeira mundial. Ele é vendido por meio da bolsa de Singapura, bolsa de Londres, de Chicago, etc. Não é vendido direto. E aí é vendido por meio dos títulos futuros, que tudo isso vai compor os chamados derivativos financeiros, ou seja, é vendido para especular. O mineral de ferro é vendido de maneira bruta, não tem nenhum trabalho em cima disso aí. E, além disso, ele é vendido por 20% do valor. As notas fiscais vão para a Suíça, e na Suíça, daí sai o faturamento, os outros 80% do valor, que vão para bancos diretamente. Ou seja, é tudo uma nojeira. E essa nojeira toda, por que acontece no Brasil e no mundo? Deve lembrar isso aqui. Ou seja, essa verdadeira roubalheira, que é uma coisa 1000 vezes, 1 milhão de vezes pior do que essa que é a Lava Jato propagandeia em relação à Petrobras, por exemplo, ela é uma roubalheira legalizada. E o que isso aí tem por trás? Isso aí tem por trás aqui que está o grande ponto. Conforme a gente está falando em todas as nossas publicações, com as nossas intervenções, etc. A roubalheira tem a ver com que o capitalismo não funciona mais como sistema social. As grandes empresas, que conforme a gente já tem falado muitas vezes, são 30 mil, e essas 30 mil grandes empresas que dominam o mundo são dominadas por 1.100, que por sua vez são dominadas por 150 e tantas famílias, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Zurique, em 2011. Essas empresas não conseguem mais extrair lucro da produção. Então, elas precisam extrair lucros da especulação financeira, que são esses truquezinhos que estava falando para vocês. Agora, pequeno detalhe, a especulação financeira também não está funcionando mais. Também ela está se engasgando. Essas grandes empresas, para funcionarem, precisam que os governos passem para eles trilhões do que for, de dólares ou qualquer coisa, o tempo inteiro. A dívida pública norte-americana, ela saltou em 2008 para hoje de 6,5 trilhões para 20 trilhões. Nós já temos falado muito sobre isso. Sendo que, aqui, só para acertar os números, qual é o PIB do Brasil hoje? 2 trilhões.
e pouco. Qual é o PIB da China? 9 trilhões. Qual é 9 trilhões e pouco? Qual é o PIB do PIB é o que se produz em um ano, né? O PIB dos Estados Unidos, 18 trilhões. Qual é a dívida pública norte-americana? 20 trilhões, ou seja, 20 vezes o que o Brasil produz. Mas isso não é tudo. Isso seria a dívida pública. Ainda você tem a dívida das empresas, a dívida dos estudantes, que dá 3 trilhões. A dívida que os Estados Unidos vai ter que bancar em cima dos feridos da guerra do Iraque e do Afeganistão, e etc, etc. Se você soma tudo isso, dá 100 trilhões, mais ou menos. 100 trilhões daria mais ou menos o que o Brasil produziria em 100 anos. Não, em 50 anos. Só a dívida dos Estados Unidos. E essa dívida não que vai diminuindo, só vai aumentando. O que eles fazem nos Estados Unidos? É aqui um ponto super importante para entender por que no Brasil eles estão querendo fazer esse tanto de maldades, para não dizer sacanagens, que eles estão querendo fazer. Privatização, não que seja privatização, entrega de pai para filho, da Petrobras, dos Correios, o mesmo motivo por qual eles estão querendo acabar com todos os direitos trabalhistas, estão querendo acabar com a saúde pública, estão querendo nos matar de fome, etc. É porque essas grandes empresas, os métodos de roubalheira tradicionais não estão dando conta de manter a economia funcionando. Economia, devemos chamar essas 30 mil grandes empresas dando lucro. Se elas não derem lucro, o sistema mundial quebra. Então, o que acontece? A própria especulação financeira também não está dando lucro da maneira que eles precisam mais. A escravização e trabalho escravo também não está dando lucro suficiente. Trabalho escravo tem aonde? Bom, uma pessoa que ganha... O que vocês acham de uma pessoa que ganha $30 de salário por mês, R$100, sem direito a absolutamente nada, trabalhando 14 horas por dia? De segunda a sábado. Eu não trabalho escravo. Bom, o grosso da indústria têxtil é isso. Bangladesh. De vez em quando um prédio inteiro cai, morre 1.000 pessoas, porque estava tudo um desastre em tudo que é componente. Dá um pequeno incêndio, porque não tem manutenção elétrica, o prédio também não tem nenhuma manutenção, o prédio desaba e morre 1.000. Bom, o que são 1.000 pessoas? Né? É bom, tem que manter a Zara, que é essa empresa espanhola, a Nike e outros, funcionando. A Nike, o grosso dela vem do que eles produzem vem do Vietnã, né? E de outros países, onde os salários são menos de $100, R$300 por mês, para jornadas de 12, 14 horas por dia, sem direito a absolutamente nada. E assim sucessivamente. Mas o problema está, isso também não está sendo suficiente para que essas empresas dêem lucro. Então, o que eles estão fazendo agora? Como nada está fazendo o capitalismo funcionar, eles estão inventando qualquer coisa para tirar dos trabalhadores até a última gota de sangue. Deveria entender isso. Ou seja, em outras palavras, essa história de democracia é uma farsa total, não tem democracia nenhuma, nem política, nem econômica, nem social. É uma brutal ditadura. E, ao mesmo tempo, a democracia que nos se fala em termos políticos não existe. Nós, por exemplo, temos todos os nossos meios de comunicação totalmente espionados, conforme Edward Snowden já revelou, um ex-agente da CIA e da NSA, e nesses dias apareceu de que a própria CIA também espiona isso por outras vias, e não somente que espiona aparelho telefônico, sino que eles espionam também as Smart TVs. Você está na sua casa, está sendo espionado pela sua Smart TV. E os computadores de bordo do carro, dos aviões e dos navios. De uma hora para outra, um tal de Teori Zavascki, ele tem o seu avião em um acidente acidental, ele morre um dia antes de que ia tomar uma decisão importante. Então, você tem uma situação de que isso aqui é um verdadeiro vale tudo, uma farsa. E mais um ponto, além da brutal ditadura em que nós estamos, porque aí poderíamos colocar junto, por exemplo, 3 leis que foram aprovadas, isso aqui muito importante, durante o governo Dilma. Lei antiterrorista,
lei das organizações criminosas, e qual é a terceira? Lei da corrupção. Já tem 3 leis que a Lava Jato está aplicando, que é uma beleza. Nesse ponto, eles são super legalistas, né? E, em cima disso, o nosso Código Civil, as nossas liberdades democráticas, estão todas sendo implodidas. O que está sobrando das nossas liberdades democráticas cada vez é menos. Aqui nós vamos falar uma coisa que é muito importante também. Nós não podemos confundir a brutal ditadura que nós estamos submetidos hoje com um sistema nazista, porque são 2 momentos diferentes. O que nós temos nesse momento é uma brutal ditadura, com todos os indícios mostrando que é o que existe, né? Por exemplo, a ação da Lava Jato, que ela aplica a política dos norte-americanos, e a própria Lava Jato começou a funcionar em cima de informações muito confidenciais, que somente podem ter uma origem, que é a NSA norte-americana, ela, nesse momento, em cima de uma política da qual participa o judiciário como um todo, ela está querendo implodir as alas centro do sistema político brasileiro, como, por exemplo, a multa que aplicou contra o PP, de 2,3 bilhões. A multa que eles, em qualquer momento, vão aplicar contra o PMDB, contra o PT, etc. Então, nós temos uma situação de alta implosão do sistema político brasileiro. Nós deveríamos falar um pouco sobre essa situação. Ou seja, o PT, como partido político, é um partido que está seguindo a sequência da evolução política com os dias contados. Então, nós deveríamos avaliar aqui se essa candidatura Lula, 2018, tem alguma chance de realmente acontecer em uma situação de evolução normal, sendo que a política oficial do PT é fazer conchavos com a direita. E a própria militância do PT, nós deveríamos dizer nesse momento, que, no geral, vive no mundo da lua, ela está numa crise muito grande. Estamos, nesses dias, passando pelo chamado PED, que seriam as eleições, melhor, os congressos municipais do PT, onde o número de filiados oficiais com direito a voto caiu, isso aqui é muito importante, do último congresso municipal para esse, de 800 mil para 200 mil. Aqui um detalhe importante. O PT não tem 3 milhões de filiados, como alguns petistas gostam de falar. Tem 200 mil. Ou seja, 15 vezes a menos do que eles falam. Porque quem fica afiliando a rodo assim, que nem esse partido de extrema direita faz, só para fazer volume, não são filiados, nem filiados. Não digamos militantes. Ou seja, o número caiu 4 vezes na comparação com as últimas eleições, que é uma questão que nós devemos seguir muito de perto, porque isso demonstra que, em cima da crise capitalista mundial, todos os partidos tendem a entrar numa crise de tamanho monumental. Em resumo, para ir fechando. Em primeiro lugar, o ataque à Síria, ela foi uma ação desesperada do Trump para ele dizer para a extrema-direita norte-americana, olha, não é que não queira fazer a guerra, eu sim quero. Foi uma farsa, mas foi um recado, né? E aí ele vem com um discurso mais duro. Mas por que ele fez isso? Porque, aqui vamos uma tese muito importante, a única saída para a crise capitalista mundial é, número 1, a militarização da sociedade. E, número 2, uma guerra nuclear, uma guerra em largas proporções, que só pode ser nuclear, com a destruição em larga escala de forças produtivas e ganhando certo fôlego depois o capitalismo com a reconstrução, como aconteceu depois das últimas guerras todas. Reconstrói e aí a economia, que é super podre, se move. Isso aí tem um pequeno problema, porque grandes guerras também geram grandes revoluções. Isso aí é muito crítico. Sobre o sistema político, nós também deveríamos dizer o seguinte, nesse caminho, a burguesia, como saídas, ela tem isso aqui. 2 caminhos, ou vai para cá, ou vai para lá. O que seria cá? Um novo governo Lula, um governo de frente popular, que tenha na base a CUT, o PT, até certo ponto, o PCdoB e os demais, mas principalmente a CUT, MST, movimentos sociais.
Isso aí, muito importante. O grande capital quer um governo Lula? O Lula poderia se eleger em 2018 contra o grande capital? Isso é quase impossível. Porque, inclusive, porque a política do Lula não é uma política de confronto. É uma política de acordos com a direita. Inclusive, com a pretensão de criar um grande partido de esquerda novo, onde entraria Ciro Gomes, um político burguês do PDT, e o Requião, que também é um outro político burguês, só que ele é da ala esquerda do PMDB. Seria um partido de centro. Com o PT, inclusive, com a possibilidade de ser implodido. Só que esse eventual governo Lula criaria uma crise política aí. Crise número 1. Há condições do Lula governar com um Congresso como está hoje? Bom, deveríamos questionar se isso aí é possível. Ponto número 2. Porque aí tem alguns doidos que falam eleições já, tipo o PSTU. Também o PT tem um pouco isso aí. A palavra de ordem fora Temer deve ser tomada com extremo cuidado, fora Temer. Porque se você fala fora Temer, hoje, até alguns dos nossos companheiros, às vezes, por a gente não ter esclarecido isso com cuidado, cometem esse erro. O que acontece? Sai Temer, entra quem? Essa é a primeira questão. Se a eleição for via eleição indireta pelo Congresso, um Congresso super corrupto que vai eleger alguém. Quem que vai ser alguém? Carmen Lúcia? Presidente do STF? Ela é a candidata favorita da Rede Globo. E aí o Congresso elege quem bem ele entende. Ou tem aquele outro negócio de eleições já, que o PT está falando isso aí. PSTU também. Nós não podemos falar essa loucura nesse momento. Nem constituinte já, nem nada. Porque nesse momento a extrema-direita, em umas eleições já, ela iria renovar esse Congresso tudo para a direita. Porque nesse momento, uma coisa que quem fala esse tipo de palavra e ordem esquece, que aqui não tem democracia nenhuma, que nós estamos vivendo uma brutal ditadura, um regime de exceção, e onde as eleições são totalmente manipuladas à pressão da imprensa, do judiciário, da Lava Jato, do imperialismo e do capital. Uma eleição dessa é só para direitizar o regime. Então, fora Temer é um negócio, primeiro, é o que o Sérgio Moro gostaria. E segundo, fora Temer, assim a seco, e vem quem? Para o PT seria o Lula, 2018. Não podemos cair nessa farsa. Não apoiamos Lula 18 para nada. Isso é uma saída, nesse momento, que só leva água para o moinho da contra-revolução, da Lava Jato e Companhia Limitada. Nós o que temos que colocar nesse momento é organizar os trabalhadores pela base, unificar as lutas. Nós temos que lançar a palavra que já lançamos, unidade da luta, por cima e por baixo, principalmente por baixo, por uma greve geral por tempo indeterminado. Isso em primeiríssimo lugar, contra a reforma da Previdência, que não é uma reforma, é uma implosão total, a trabalhista, que agora estão para aplicar um golpe, tentando pelo menos, vão tentar aprovar isso na semana que vem, no dia 18, e etc. Nós temos que trabalhar em cima disso. Não há nenhuma privatização, porque privatização é demissão, né? E em cima disso tudo que nós estamos, dessa situação que nós estamos avaliando, essa conjuntura, a privatização dos Correios é iminente, deveria avaliar isso, não é daqui a 50 anos, nem é daqui a 3 anos, é daqui a já. Já passou a terceirização. Eles vão continuar privatizando as agências, já estão privatizando mais de 250. Eles, com a lei da terceirização que já passou, vão tentar privatizar um monte de trabalhadores. E o novo programa, o novo planejamento que Eduardo Campos deve apresentar em qualquer momento, é muito pior que a simples privatização do plano de saúde. É a entrega do setor de encomendas, onde todo mundo vai virar trabalhador escravo. Pior que os terceirizados que temos hoje. Sem absolutamente nenhum direito, sem SUS, sem educação pública, sem nada. Bom, e aí entramos no outro problema, que esse aqui é muito grave. Isso aqui já seria a explicação final. Uma das saídas é o Lula, que é uma saída muito cara. A nossa avaliação é o seguinte: Lula, na situação atual, nunca que ele vai se eleger. Ele vai ser implodido antes.
Lembra que nós não estamos numa democracia, nós estamos numa brutal ditadura, um regime de exceção. Basta o judiciário apertar que a candidatura Lula se implode. Ele entra na lei da ficha limpa, que seria a ficha suja, né? Então, ele já era. Não tem candidatura Lula nenhuma, está por um fio. Então, para que ficar criando ilusões em Lula 2018? Bom, nós sabemos porque o PT faz isso. E para evitar a implosão do PT, que é o que a gente tem avaliado nas nossas matérias. O PT está totalmente rachado, teve essa pressão do Lula em cima da candidatura do Lindenberg para presidente do PT. Ele fez um bem bolado aí para tirar a direita da articulação e colocar no lugar a Gleisi Hoffmann. E, como Lula representa um governo muito caro, dificilmente o imperialismo vai deixar essa candidatura aí para frente. Essa candidatura foi viável na década de 2000, por quê? Porque ela veio da mão do Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o Brasil estava implodido por todos os ataques que ele tinha feito. Então, ele foi lá e botou panos quentes, comprar os 150 mil sindicalistas, movimento social, etc., e segurou. Só que agora nós estamos numa outra situação. Nesse momento, não há dinheiro para manter essa política que é cara. A implosão do PP, o partido do Maluf, mostra isso. A implosão do PMDB, onde a maioria dos ministros está sendo processados também. Então, qual é a política que o imperialismo tem na mão para o Brasil? Qual é o presentinho de grego que tem para nós? Presentinho de amigo da onde? É simples. Ele tem uma política, não no sentido de um Lula, que seria uma nova política de conciliação de classes, ele tem uma outra para o outro lado, 180% de 180 graus de diferença. Uma política de aplicar no Brasil um governo muito duro. E esse governo muito duro, em primeiro lugar, passa por fora do parlamento. Seria colocar alguma coisa assim como um governo de Carmen Lúcia, com a Lava Jato no cangote da Carmen Lúcia, ou do Dória, o que queira que for. E eles estão com muita dificuldade para aplicar isso aí. Isso aí não pode parar, porque isso vai ser um governo de crise. Ele se tem que levar para um passo a mais, que seria uma nova ditadura militar. Por isso, conforme eu falei, eles colocaram em pé a lei anticorrupção, a lei das organizações criminosas e a lei antiterror. E também tem um ponto a mais, que isso foi além da Dilma, que é a questão da GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que são as tropas nas ruas. Então, eles estão preparando uma ditadura feroz no Brasil. Então, quem está com esse discursinho de que vivemos numa democracia, que é negócio de disputar a eleição, primeiro, não vive no planeta Terra, muito menos no Brasil, e ele está querendo enganar os trabalhadores, porque ele já vem de décadas de traições, e eles estão querendo continuar com as traições para continuar ganhando o dinheirinho deles, como, por exemplo, o PT faz. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o PT é pau mandado do Alckmin, que é um direitista. E isso está público em todas a imprensa. O negócio que eles fazem nos conchavos no Congresso, isso não dá nem para dizer o grau de traição que isso representa. Então, finalizando, o que nós temos aqui são vários setores da burguesia em luta entre si para salvar o próprio umbigo, com o imperialismo apertando muito duramente contra os trabalhadores, com políticas cada vez mais duras. Não há tempo para eles. Por que não há tempo? Porque em qualquer momento vai acontecer uma hecatombe muito pior que a de 2008 e em escala mundial. E não que dessa vez vai ser uma amarelinha no Brasil. Dessa vez, o Brasil, conforme a gente tem avaliado, vai estar na linha de frente, vai ser o Ayrton Senna da crise mundial. Se os trabalhadores não reagirem, eles vão morrer de fome, simplesmente isso. E nós precisamos organizar essa luta. Perguntas. Diana, e essa agora do G7 pedir para que o Putin retire o apoio ao Assad? O Alan, diante do colapso do capitalismo, qual a possibilidade maior? A revolução ou o nazismo? Qual a relação entre Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte? Existe a possibilidade de o capitalismo exterminar grande parte da população mundial, mesmo sabendo que isso não vai resolver nada? Existe a possibilidade de uma guerra civil na Venezuela? Então, faça as outras. Vou fazer isso aí, porque eu sou um monstro. Bom, vamos lá.
essa questão do G7. G7 seriam as 7 potências mundiais. Até pouco tempo atrás era G8. A Rússia estava nisso aí. Depois que aplicaram sanções contra a Rússia, virou G7. Ponto número 1 sobre a Rússia, onde uma boa parte da esquerda se confunde, é que a Rússia não é uma potência imperialista, é uma potência regional. Para você ser uma potência imperialista, ou seja, você país, você deveria dominar uma parte do mercado mundial, mas não você dominar uma parte mundial do mercado de trigo, não é isso. É você dominar uma parte do núcleo do capitalismo mundial, que seria o quê? Número 1, a especulação financeira. E número 2, a tecnologia. Porque a partir daí, de maneira parasitária, você consegue impor para os outros que eles paguem patentes, a lei de patentes, paguem royalties para você. Então, você tem a tecnologia de microchips, aí você vai ter que ficar pagando essa tecnologia para que a domine. Química fina e assim sucessivamente. Né? Por isso, os Estados Unidos e os europeus estão muito preocupados, porque os chineses andaram comprando empresas desse tipo e o imperialismo andou barrando os chineses de comprar. Você não tem nenhum livre mercado nenhum. Os alemães impediram que os chineses compraram uma empresa de microchips na Alemanha agora há pouco, um mês atrás. Ou seja, qual é o livre mercado disso? A Toshiba, que é uma empresa muito importante japonesa, ela comprou uma empresa chamada Westinghouse, da General Electric, dos Estados Unidos, que era o braço da energia nuclear. E essa empresa está falindo, principalmente depois do desastre de Fukushima, no Japão. E a crise da Toshiba é tão grande que talvez ela venda partes da Toshiba do setor de alta tecnologia, de microchips, de chips, etc. Parecido. E o imperialismo, na imprensa, está muito preocupado que os chineses vão e comprem isso. Ou seja, não tem nenhuma democracia em lugar nenhum, nem democracia econômica, nem nada. É tudo uma farsa isso aqui. É uma luta de classes, onde a cobra maior tenta comer a cobra menor. E o imperialismo norte-americano tenta, número 1, impedir que os chineses se transformem numa grande potência mundial e, portanto, um concorrente imperialista. Tem aqui um dado, uma curiosidade muito interessante. Tem uma pessoa de origem polonês, como era? Deixa eu ver se me lembro o nome. Dzerzhinsky. O sobrenome era Dzerzhinsky. E ele foi o principal assessor do Ronald Reagan e de outros. Ou seja, não é qualquer um. E ele cria um plano, uma espécie de teoria, chamado em inglês de Grand Chessboard. Seria o grande jogo de xadrez. Então, era todo um esquema para impedir que surgissem outras concorrentes imperialistas. Então, por isso, eles foram cercando a Rússia e a China para impedir que eles se expandiram. Já falamos isso muitas vezes, mas sempre vale a pena relembrar. Em frente à China, ali em toda essa região, estão alocados porta-aviões e existem bases militares norte-americanas que consomem a metade do orçamento militar dos Estados Unidos, do Pentágono. E a Rússia também está toda... existe um cinto de castidade militar contra a Rússia também. Você tem todo um bloqueio da OTAN e cada vez apertando mais. Nesse sentido, o G7 pediu para a Rússia deixar de apoiar o Assad de uma maneira meio farsesca também, mas é só para consumo interno, em princípio, porque os russos não vão deixar de apoiar a Assad. Porque acontece, com a crise do capitalismo mundial, as contradições entre os países capitalistas aumentam. Rússia é uma potência regional, igual que o Brasil. Só que o Brasil também implodido com esse negócio de Lava Jato. Né? Tudo que o Brasil estava fazendo para se construir como uma empresa, como um país de grande potência, está sendo implodido. O Odebrecht, que detinha a tecnologia do submarino nuclear e do setor de armas, também da exploração de petróleo, etc., está sendo implodido. A parte de energia nuclear, que era o cérebro disso aí, que é o vice-almirante Otto
está na cadeia. E assim sucessivamente. Então, o Brasil está sendo proibido, mas a Rússia não está sendo proibida, nem a China. A contradição fundamental nesse momento está entre Estados Unidos, Rússia e China, mas está começando a ficar mais crítica com a Alemanha, por exemplo. Então, essa questão aí de fala para o Assad e não apoiar fala para o Putin não apoiar o Assad, isso é uma farsa. Isso não vai acontecer. Mas o que sim vai acontecer é que esses truquezinhos, tipo, estou indo mal nos Estados Unidos. Então, eu, Donald Trump, para consumo interno, para desviar a atenção da crise, vou lá e bombardeio a Síria. Numa dessas aí, pode acontecer o que aconteceu em 1917 em Sarajevo, capital atual da Bósnia. Atual Bósnia-Herzegovina. O que foi? Um príncipe austríaco foi assassinado em Sarajevo. Gerou a Primeira Guerra Mundial. E assim foi sempre. Hitler inventou a Primeira Guerra Mundial. Supostamente os poloneses estavam, sei lá, que tinham feito contra os alemães. Segunda Guerra Mundial. Guerra do Vietnã. Afundaram um barco na Baía de Tonkin, no Vietnã. Começou a Guerra do Vietnã. Guerra da Espanha, contra os Estados Unidos contra a Espanha. Os próprios Estados Unidos foram lá e afundaram um barco deles. E foi tudo assim. Entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor. Há muita evidência que isso aí já era sabido. Estados Unidos no Oriente Médio. Inventaram aquela questão de armas de destruição em massa de Saddam Hussein, e assim podemos continuar sucessivamente. Essa questão que o Alan coloca sobre o nazismo. Poderá haver uma ditadura nazista? É possível. Porque, conforme eles vão nessa via, eles precisam cada vez mais apertar o trabalhador para impor essa série de ataques. A saída normal é o nazismo. Ditaduras militares. Normalmente teria um passo intermediário, que seria regime de tipos bonapartistas. Coisa muito importante aqui. Esse tipo de regime, normalmente, eles surgem depois do ascenso operário, quando esse ascenso é derrotado. Todo esse tipo de governos foi assim, em todo lugar. E não temos que perder um pouco essa nossa mentalidade confusa por conta da propaganda burguesa, que acha, não, vai ter eleições em 2018. Será? Não sei. Por exemplo, vamos colocar o caso aqui de nossos vizinhos argentinos. O que levou à ditadura de Videla, que foi uma das mais assassinas e ferozes de toda a história, em 1976? Bom, em 1969, houve um negócio que chamou o Cordobaço, na cidade de Córdoba, que é, depois de Buenos Aires, a cidade mais importante do país, onde a população acabou com a polícia, por exemplo, e colocou o exército numa super defensiva, e a população se armou e controlou a cidade durante 2 dias, se não estiver mal lembrado. E esse Cordobaço deu lugar ao Tucumanaço, Rosariaço, que são cidades muito importantes da Argentina, e depois as principais cidades argentinas todas foram tomadas pela classe operária. Precisava quebrar isso aí. Tem um monte de ocupação de fábrica, etc. O que eles fizeram? Trouxeram uma espécie de Lula, o general Juan Domingo Perón, mas era um Cárdenas, mas aplicando essa política aí de conciliação de classes. E ele veio depois das eleições de 72. Ou seja, para controlar esse ascenso operário, eles chamaram a ditadura militar do general Onganía, que depois foi substituído pelo general Lanusse, convocou eleições e ganharam os peronistas, um tal de Cámpora. Esse Cámpora renuncia e, no lugar, assume Perón. Esse Perón começa a estabelecer um governo de massacre contra os trabalhadores. Ele que foi quem criou a Tríplice A, que era uma organização paramilitar tipo Quadrão da Morte, que matou um monte de operários. E ele morre. E ele é sucedido em 74 pela mulher dele. E aí o que acontece? As próximas eleições, isso aqui é muito importante, as próximas eleições deveriam ser em 77. O que a presidenta Perón fez?
adiantou as eleições. Isso aqui é fundamental, hein? Para essas pessoas que acreditam que classe operária não existe, que tudo é democracia, etc. Eleições convocadas para ano 76, abril, para impor na Argentina um governo muito mais duro, que nem o que estão querendo por aqui. O que acontece? Quando que aconteceu o golpe militar na Argentina, feroz e super nazista? Dia 24 de março. Ou seja, os militares, que eles não atuam sozinhos, eles atuam a mando das grandes empresas. Então, existe, por exemplo, um documentário sobre como que a própria Mercedes-Benz, por exemplo, ficou assassinando por meio dos militares os seus próprios operários para controlá-lo, e tem uns 10 desaparecidos ali, que eram das comissões de fábrica, etc. Os militares não esperavam eleição nenhuma, deram um golpe militar bárbaro aí antes. Ou seja, o que Alan pergunta é isso. Se eles não conseguirem aplicar esses ataques contra os trabalhadores no Brasil e no mundo, eles vão para o fascismo na boa. Só que o fascismo, normalmente, ele vem precedido de ascensos operários. Em todo lugar, sempre assim. Então, aqui, nós, os revolucionários, nós da LPS, devemos dizer o seguinte: no próximo período, em cima dos ataques que estão colocados, nós devemos esperar um grande ascenso de massas. Só que, como a classe operária está muito desorganizada, esse ascenso de massas deverá ser espontâneo. E o nosso papel é organizar e atuar nesse ascenso operário. Nossa política é simples. Nós devemos, em primeiro lugar, ter uma política firme e correta. Número 2, nós devemos aplicar essa política com disciplina. Para isso, nós precisamos ter um grupo organizado para poder aplicar isso nas principais categorias onde a gente atua. Por isso, nós estamos, inclusive, tendo no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, o nosso primeiro congresso de fundação da LPS como Partido Operário Revolucionário. E nós também vamos lançar ali a LPS sindical, para a gente poder agrupar a nossa periferia, das pessoas que atuam em torno da LPS, para poder atuar com mais firmeza no movimento de massa. Porque que acontece? Não tem tempo a esperar. Essa ilusão aí de que eu vou ficar com o meu saláriozinho e enquanto der para comer, eu vou levando. Vai acontecer, vocês vão ver. Daqui a pouco, não vai ter mais saláriozinho. Não vai ter mais esse negócio aqui quando der para comer. Então, nós precisamos ser enérgicos nesse momento. Precisamos ser disciplinados e nos preparar para atuar num movimento unificado de massas para o próximo período. Essa outra pergunta aqui sobre guerra mundial, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, assim, a política do imperialismo não é que eu tenha uma política para o meu setor, a minha fábrica, o meu departamento, o meu CDD, o meu hospital, o meu andar no hospital. Não tem nada disso. A política do imperialismo é uma só. Quem conhece como as grandes empresas funcionam sabe. É uma política mundial. Essa política mundial ela é controlada a partir dos órgãos centrais. Se uma empresa, a diretoria, os acionistas, conselho de acionistas, se o governo norte-americano é o governo norte-americano real, a partir do chamado Deep State, que em inglês significa Estado profundo. É o que a própria Dilma aprendeu na pele. Nas declarações ela falou: eu nunca governei o Brasil. O Brasil é um Estado policial do qual eu não tinha o mínimo controle. Estados Unidos é a mesmíssima coisa. Quem controla isso aí são os monopólios, as grandes empresas multinacionais mundiais, para termos isso mais claros. E essa política mundial, esse Estado suprapolicial mundial, que é os Estados Unidos, tem uma política clara. Ele precisa salvar os lucros a como dê lugar. Se tiver que matar meia civilização, meia humanidade, ela vai matar. Obviamente que isso vai levar a lugares, vai levar também a revoluções mundiais. Ela pode matar 1 bilhão de pessoas, obviamente. O problema é segurar uma revolução, por exemplo, na França, nos Estados Unidos. Lembrando que no Vietnã, que é um paísinho assim, pequenininho, onde 70% da população não era que analfabeta,
e camponesa. Era morta de fome, que é diferente. Né? Isso aí levou ao grande movimento de direitos civis nos anos 60. Levou às Panteras Negras, que era um movimento de negros armados, que eles herdaram a tradição dos diáconos, que era um outro movimento predecessor de negros. Quem é do movimento negro deveria estudar isso aí, de conhecimento. E demais movimentos. Desestabilizou muito os Estados Unidos e o mundo. O movimento de 68, o que foi? Basicamente era um reflexo disso e da crise econômica de 67. E assim sucessivamente. Pode haver uma guerra mundial? É óbvio que pode. A humanidade está indo isso para aí. Aí vem os eternos metafísicos religiosos na política e dizem assim, mas não vai acontecer amanhã. Bom, eu não sei se vai acontecer amanhã. Eu não sou um astrólogo. Também não sou um pai de santo, nem fico jogando búzios. Para mim não interessa se vai acontecer amanhã ou depois. Para mim, com uma análise dialética, interessa que há uma transição de um período pseudo-democrático neoliberal para um período onde está colocada a implosão total do neoliberalismo, mais uma crise fenomenal, enormes ataques contra os trabalhadores, e eu sei, e isso tenho absoluta certeza, que a única saída capitalista para a crise é uma grande guerra mundial. Eu tenho profundo conhecimento sobre várias revoluções e um conhecimento sobre outras várias, e sempre foi assim. Nós da LPS temos essa visão. Então, o que acontece? Nós precisamos avaliar, conforme Marx, Lenin, até Hegel sempre orientaram, as coisas no movimento, não com um negócio parado, porque as coisas não são paradas. E eles falaram o seguinte, nós sempre precisamos avaliar, em primeiro lugar, as transições, e não o que está parado, porque o que hoje está parado, hoje é assim, mas amanhã não é mais assim. Essa coisa que está parada, ela está internamente toda em mudança. 99,99 milhões ou bilhões por cento da esquerda mundial não avalia assim, nem a direita. Porque não é uma esquerda dialética, é uma esquerda religiosa. Só vê as coisas paradas. Nós não podemos ser assim. Nós temos que avaliar os fenômenos sociais em movimento, ponto número 1. E número 2, de maneira materialista, revolucionária, como eles são. Eu não estou interessado em saber se eu gosto daquilo ou não. Eu estou interessado em saber se aquilo é ou não é. Assim ou não. E segundo lugar, também não estou querendo saber se aquilo é assim hoje. Isso não me interessa. Eu quero saber aquilo, de onde que ele vem, como que ele está totalmente vinculado a outros fatores, e principalmente eu quero saber a luta interna naquilo. Para onde que aquele fenômeno, chame-se Correios, chame-se saúde, chame-se setor da informática, dos metalúrgicos, do petróleo, ou do que queira que seja, ou chame-se Brasil, ou se chame-se sistema capitalista mundial, quero saber aonde que aquilo está indo, mas também não de uma maneira materialista vulgar, que tem outra parte da esquerda que é materialista vulgar. O que significa isso? Avaliam os fenômenos parados e avaliam que as contradições estão no outro fenômeno. Isso é uma brutal mentira. Não é que o capitalismo vai sair do capitalismo e vai virar socialismo assim, pá, por uma varinha mágica. Hoje era capitalismo, amanhã é socialismo. Não é isso. Não é isso. A luta revolucionária e o socialismo, ele é um produto do próprio capitalismo. O capitalismo tem uma contradição interna brutal e ele próprio engendra uma luta interna que vai dar lugar, em algum momento, ao socialismo. Numa etapa intermediária, essa luta, que está colocado para o próximo período, tende a se transformar numa luta entre os polos, entre a burguesia mais reacionária, que é a burguesia imperialista, e os seus agentes, no caso do Brasil, e a classe operária mundial. Não é uma luta nem brasileira, uma luta mundial esse negócio aí. Vocês vão ver que no próximo período você vai ter revoltas para tudo que é lugar. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. É a lei da história. Por quê? Porque nós avaliamos profundamente o estágio em que o capitalismo está hoje. E não somente em cima de uma análise histórica, em cima de como que ele se comporta hoje. Por exemplo, hoje,
da produção nos traz mais lucros. A exploração da classe operária só aumenta. Da especulação financeira já está engasgando o negócio. E em números que são brutais. Nesses dias, por exemplo, eu estava lendo no Financial Times, 2 semanas atrás, como a gente já tem falado que um dos 2 principais órgãos econômicos do imperialismo, dos grandes bancos, e eles estavam dizendo assim, o volume de derivativos financeiros é de 60 trilhões de dólares, ou seja, o capital fictício é 600 trilhões. Daria 8 vezes a economia mundial. Ou seja, 8 vezes a economia mundial gira em torno de dinheiro podre. Isso, porque é o Financial Times, eu posso acreditar neles, mas isso também não é um número verdadeiro. Tem outros analistas mais alternativos que falam números muito maiores ainda. Ou seja, é uma podridão de tamanho gigantesca. E se a gente não avalia isso, fica naquela loucura assim, será que o socialismo alguma vez? Eu não acredito que o trabalhador vai se levantar. Bom, hoje quem falar isso merece não sei o quê, uma paulada no meio da testa. Mas isso 2 anos atrás, ou 3, já dava lugar a mais confusão, porque a coisa estava numa paralisia maior. Hoje no Brasil, depois de março, depois da paralisia de agosto a março, com o tal do impeachment da Dilma, onde o PT jogou todas as fichas na eleição municipal e depois em tentar salvar os carguinhos que pudesse, né? Paralisou tudo, já não é mais realidade. O movimento já está dado. Agora não vai ter mais paralisia nenhuma. Isso aqui está indo na descida. O que pode acontecer, isso sim é um fato, respondendo essa pergunta, se pode vir um extermínio muito grande, pode sim, porque é o seguinte, nós não sabemos se o movimento de massas vai ser triunfante, vai triunfar. Pode triunfar, pode ser derrotado. O que nós sim sabemos é que vai ter um grande movimento de massas mundial. Isso não podemos ter dúvida nenhuma. Né? Se ele se desenvolver, vai dar lugar a grandes revoluções. Se ele não se desenvolver, o que vai acontecer? Vai dar lugar a uma contra-revolução. Aí vai entrar o fascismo, o nazismo, o regime bonapartista, etc. E nós vamos ter uma água parada de novo. E certeza que nós vamos ter grandes guerras mundiais, nucleares. Se isso pode dar lugar a um descalabro do movimento operário durante um tempo, é possível. Mas no Brasil, vamos voltar no Brasil. Vamos lá. O brasileiro gosta de falar do Brasil, vamos falar do Brasil. Nesse momento, nós temos uma situação em que a classe operária não levou uma grande derrota. Nós não estamos no fascismo. Os sindicatos, com toda uma série de problemas, eles estão funcionando. Nós temos um certo direito, falso, mas existe, na forma pelo menos, a liberdade de expressão. A internet não foi totalmente esmagada ainda. Ou seja, nós temos um certo... Nós não estamos no pau de arara. Estamos aqui, por exemplo, no meio de uma palestra pública. Temos um certo direito à organização. É tudo uma farsa. Mas certas liberdades democráticas existem. Agora, como fazer para lutar não somente contra essas liberdades, para manter essas liberdades farsescas, sino para lutar por liberdades operárias dos trabalhadores? Bom, precisamos aplicar um grande golpe contra esses ataques. Porque a melhor defesa contra um ataque é o contra-ataque. Que só pode ser essa política de unidade dos trabalhadores por cima e por baixo. Então, o esforço de todo revolucionário deveria parar de fazer essas besteiras e loucuras que a maioria está fazendo depois de 30 anos de paralisia, o que é compreensível, focar todas as forças para construir um partido operário revolucionário que passa pela unidade dos trabalhadores. Aqui uma coisa muito importante. A construção da luta da classe operária não passa pela unidade das esquerdas, não é isso. Não é assim, tipo, nós somos 50 aqui, temos mais 3 aqui, e mais 10 ali, e mais 200, e a gente vai unir as vanguardas. Não é isso. Cada vanguarda tem direito a existir de maneira independente. Cada uma delas tem o seu próprio programa. Bom, que leve esse programa e coloque na prática. Se houver coincidência programática, aí tudo bem, pode se juntar. Se não, não. O que está colocado é fazer acordos práticos.
para fomentar a unidade da classe operária. No dia 28 vai ter a greve geral, e nós vamos ter que ir para as ruas justamente para levar uma política de unidade pelos trabalhadores. Nós devemos levar um grande bloco, para que esse grande bloco se transforme numa amostra para as demais categorias. Por exemplo, na manifestação dia 14, que é 15, nós levamos centenas de pessoas dos Correios, levamos mais de uma centena de pessoas do setor da informática, levamos dezenas de pessoas do setor da saúde, foram alguns petroleiros, etc. Precisamos engrossar isso e mostrar para a classe trabalhadora que somente lutando vai conseguir fazer frente a esses ataques. E para terminar, a última pergunta. Existe a possibilidade, está escrito aqui? Existe a possibilidade... Guerra civil na Venezuela. Bom, isso eu posso falar com propriedade porque eu estive na Venezuela, inclusive, 2 meses. Lá é o seguinte, a situação na Venezuela está por um fio. Já há tempos que está com um fio. E não somente lá. Lá está na linha de frente da crise. Mas também está por um fio aqui. Também está por um fio na Argentina. Também está por um fio na Bolívia. Também está por um fio no Equador, no Uruguai, no Chile. Toda a América Latina está por um fio. Na Colômbia, no México. América Central inteira. O que significa estar por um fio? Bom, na Venezuela o que você tem assim é um chavismo semi-moribundo tentando segurar o que ele pode. Segurar o que ele pode, o que significa? Você tem uma situação muito peculiar ali. O chavismo é um governo nacionalista, defende os interesses da burguesia nacional, é aquele chamado... Eu pessoalmente escrevi matéria sobre isso, está algumas no site da LPS, sobre o chamado bolivo-burguesia, que são esses setores da burguesia nacional, que inclusive estão aí os grandes funcionários da PDVSA, a empresa do petróleo, do governo, etc. Então, você tem setores dessa bolivo-burguesia que se aliam à burguesia abertamente pró-imperialista. E esses setores gostariam de dar uma saída negociada para a crise. Mas entra aquela velha pergunta: como fazer isso? Como fazer? Como fazer por quê? Porque em 2002 teve um golpe de Estado que fracassou. E em 2003 teve mais um outro golpe de Estado que também fracassou, em cima da greve patronal da PDVSA. E aí o que aconteceu? Uma boa parte da população está armada. Eu vi isso, porque é público notório o negócio. E aí, como dá um golpe de Estado com uma boa parte da população armada, tendo milícias chavistas de mais de 100, 150 mil pessoas, está difícil esse negócio. E lá a situação está hipercrítica. Hiper. Muito, muito, muito mesmo. Filas enormes, desabastecimento, uma carência enorme. Só que, conforme eu já tenho dito outras vezes, 40% do orçamento estatal vai para as chamadas missões, que são programas sociais, e mais 20% para os subsídios. Agora, como fazer? Como controlar a população? Nós temos uma situação muito de crise ali. Por exemplo, Capriles, que concorreu às eleições presidenciais, Hugo Capriles, contra Chávez e contra Maduro, nas últimas eleições, Maduro é o atual presidente. Ele foi, não sei se vocês viram na imprensa, foi, como se diz, inviabilizado, impeachado. Os direitos políticos dele foram eliminados, impeachment, nesses dias. Todo mundo colocou um certo grito assim, mas é estranho, ninguém falou em invadir a Venezuela. A Assembleia Nacional que ganhou em 2015, em dezembro, ela foi totalmente manipulada, porque tinha um voto de castigo aí, com a maioria da direita que podia controlar o próprio governo e todos os órgãos. E o chavismo foi toda uma manobra aí para tentar segurar a situação. Agora, como o imperialismo está tão dócil assim com o chavismo, sendo que por muito menos eles deram um golpe de Estado contra Dilma. Já não que fosse um pouco menos, foi uma coisa assim como 500 mil vezes menos do que os chavistas fizeram na Venezuela. E ninguém tomou nenhuma ação. Não é estranho?
Bom, por quê? Por medo de uma revolução. Uma revolução na Venezuela teria um contágio imediato sobre Colômbia, um país muito importante, Equador, Bolívia, aqueles países ali da Panamá, da América Central, todos esses que fazem parte da chamada ALBA, Aliança dos Países Bolivarianos. Seria uma desestabilização regional brutal. Há um medo brutal sobre isso, sobre a possibilidade de estourar uma guerra civil que conduza a uma revolução. O chavismo, que ele, de fato, um governo de frente popular ali também, além de ser um governo nacionalista, ao estilo do PT, ele rebola. Tenta fazer o que ele pode para conseguir conciliar. Então, tem uma situação de muita crise e ele vai toreando a direita se faz de brava, faz alguma manifestação. Mas essa é uma direita, vamos lembrar, nazista, ultra truculenta. Essa direita tem uma história de truculência feroz. E ela não está quase se movimentando com Donald Trump no governo dos Estados Unidos. É medo a quê? Óbvio que é medo à revolução. O único problema é que isso aí não está tão simples. O governo Maduro se viu obrigado a rebolar até o extremo para poder pagar agora em abril bônus, que são títulos da dívida pública da PDVSA, que representa 80% do PIB na Venezuela, para manter isso mais ou menos, poder pagar a dívida. O que ele fez? Fez uma manobra, que ele teve que voltar atrás. Por meio do Tribunal Superior, acho que não lembro se seria a Corte Suprema ou o Tribunal Superior Eleitoral, ele suspendeu o parlamento, ou seja, deu um golpe de Estado parlamentar. Para quê? Porque ele precisava vender pedaços da PDVSA sem passar pelo parlamento, porque essa direita poderia bloquear. E chegou a vender, inclusive, uma empresa chamada Digo, que é tipo a nossa BR distribuidora que opera nos Estados Unidos. Mas teve que voltar atrás 3 dias depois. Então, ele fez umas negociações com russos, com chineses, para pegar uma grana. E mais ou menos está conseguindo, a muito, muito custo, bancar esses bônus agora em abril. Só que vence mais 3 bilhões em outubro ou novembro. Como vai fazer? Ou seja, uma situação dramática. Mesma coisa no Equador, que eu também conheço, que vive em grande medida do petróleo. Brasil, então, não precisa nem falar o grau de crise que tem aqui. É gigantesca. Quero ver como que o governo Temer vai se sair para aplicar essa reforma, sem implodir nada. Eu quero ver como que o governo vai conseguir chegar a um déficit público esse ano de 139 bilhões. Pode parecer maravilhoso, mas a Dilma foi tirada do governo porque ela ia entregar o país com um déficit de 90 bilhões. E o ano passado, no Brasil, o déficit foi de 145, mais 45, que foi aquele dinheiro que repatriaram de fora. Quase 200 bilhões de déficit público. A economia está totalmente paralisada em todos os segmentos. Então, e como que vai fazer? Como fazer? Aquela velha história. Se o governo for muito forte, muito duro, pode gerar manifestações gigantescas. Se aqui não é a Venezuela. Um país que tem uma capacidade desestabilizadora monumental. Eu vi até, eu acompanho um direitista da Globo, entre os vários que acompanho, chamado Merval Pereira, que todo mundo deve conhecer. E eu ouço esse analista com muita atenção, porque ele é do conselho editorial da Globo. Quando ele fala alguma coisa, eu sempre fico de olho nisso. Por quê? Porque esses dias ele falou assim, o governo tem, o que ele vai fazer? Não temos outro. Precisamos fazer o possível para tentar ver se ele continua até 2018. Sei lá, que ele falou assim, que ele tenta passar a reforma da Previdência com algumas coisas a menos. E vai passando, e depois, mais para frente, nós fazemos de novo a reforma da Previdência. Ou seja, tenta não quebrar o governo porque não tem quem pôr. Ou seja, a crise no Brasil é monumental. A crise, sobre todo um ângulo, é gigantesca. Na Argentina, nem falar, essas centrais ultrapelegas, que são lá umas bandas mafiosas, que convocaram essa última greve geral, convocaram a greve geral por quê? Porque a crise é muito grande. O descontentamento da população é gigantesco. Mais de 30% da população, de 40 milhões de habitantes, está em estado de miséria crônica.
E assim sucessivamente, nós poderíamos ir em cima de cada um dos países. Então, a possibilidade de guerra civil, não que seja uma possibilidade na Venezuela, é uma possibilidade em toda a América Latina. Nós já vimos no México o problema lá com os professores e assim sucessivamente. E essa possibilidade tende a se acentuar na nova explosão da crise capitalista mundial que deve acontecer no próximo período, em algum momento. Sem fazer aqui futurologismo, porque nós somos revolucionários, não somos jogadores de tarot, nem de búzios, né? Nós sabemos que a tendência está indo para uma grande crise mundial e há um confronto entre os dois polos das classes sociais do capitalismo. A grande burguesia e a classe operária mundial. Ok. Mais perguntas? Tem duas perguntas, nós temos alguns minutos. Depois, se alguém aqui quiser fazer também. Uma pergunta que não sei nem se... Por que o Lula critica tanto as reformas do Temer se queria o Henrique Meirelles no governo Dilma? Vão prender o Lula? Você está criticando o PT, mas se está para ter uma ditadura militar, não deveríamos defender o PT e o Lula? Bom, as perguntas são excelentes, porque colocam alguns pontos sobre os quais a gente precisa ter uma posição muito clara. Obviamente que a gente é totalmente contra a prisão do Lula e contra a prisão de qualquer um, em cima dessas leis truculentas, como a lei antiterror, a lei da Lava Jato, a lei da corrupção e a essa lei de formação de quadrilha, de organizações criminosas que foram aprovadas durante o governo Dilma, em primeiro lugar, e aplicadas agora. Totalmente contra isso aí, né? O que eles fizeram, por exemplo, com Eduardo Guimarães, aquele jornalista do blogueiro da Rede da Cidadania, bom, não que é revolucionário, que é mais ou menos democrata. Olha, não digo nem democrata, digo mais ou menos. Ele ia ficar com o cabelo assim, em pé. O negócio aí foi grave o que eles fizeram contra ele. Nós até vamos escrever uma matéria sobre essa questão. Porque o negócio é de um grau de calhordice total. Eles passaram por cima de tudo. Ele quase foi preso. Porque ele fez num tweet, do Twitter, escreveu lá assim, não me lembro bem a frase, mas era alguma coisa assim. Esse paranoico do Sérgio Moro vai roubar, ou vai assassinar, alguma coisa assim, vai roubar você, não sei o quê, pá. Então, eles pegaram essa primeira frase de vai roubar, aí veio um dos delegados da Polícia Federal da Lava Jato, indiciou ele. E depois veio um outro do Ministério Público e levou ele com condução coercitiva, sendo que um investigado, indiciado, não pode ser conduzido em condução coercitiva pelas leis atuais. É só quem é testemunha. Ou seja, eles passam por cima de tudo do jeito que eles querem. Depois prenderam os equipamentos dele, para que ele anunciasse quem que tinha sido a pessoa que tinha vazado a informação que ele vazou depois, que esse foi um outro processo contra a mesma pessoa, de que Lula ia ser levado em condução coercitiva em março do ano passado. Entendeu? Uma série de atropelos brutais, que nem aquele dos domínios do fato, e aí vai. Somos totalmente contra isso aí. Qualquer abuso contra as liberdades individuais e qualquer agressão contra os trabalhadores e contra qualquer um, em primeiro lugar. Ou seja, nós somos revolucionários marxistas. Então, nós defendemos todas as liberdades, inclusive a religiosa, de gênero e tudo. O que acontece? O PT não é assim. Principalmente essa cúpula calhorda que dirige o PT, que tem entre seus componentes, por exemplo, Humberto Costa, que foi bater palmatória na revista Veja no início desse mês, dizendo que o PT é corrupto, deveria ter um outro projeto político, ou seja, um projeto de direita, que foi, junto com Jorge Viana, convidado por ONGs sionistas a Israel. Somos totalmente contra isso aí, contra fazer acordos com a direita, contra ter coligações com a direita de qualquer tipo, que o PT fez em 1682 municípios, radicalmente contra isso aí.
seja, da mesma maneira que nós somos contra o Lula ser preso, nós somos contra o PT fazer uma política de calhordagem, calhorda contra os trabalhadores, de trair todas as greves, como eles têm traído. Por exemplo, se quer lutar contra golpe, por que fazer acordos com a direita? Por que não mobilizar o povo? Bom, nós sabemos a resposta. Eles têm medo de eles serem ultrapassados e perder os sempiternos carguinhos. Mas eles traíram todas as greves dos Correios, todas as greves dos petroleiros, dos bancários, assim sucessivamente. Isso não é lutar contra o golpe. Nossa política é uma política de unidade na ação contra o golpe, na luta real, que só pode acontecer mobilizando os trabalhadores. Não vai ser com esse comitê, que também é outra calhordice, de volta a Dilma. A Dilma não quer voltar. Levar isso pelo lado jurídico do STF é uma covardia, porque se você tem medo de você fazer o que deve ser feito, que é mobilizar o trabalhador, sei lá, fica em casa, dá um dinheiro para quem estiver lutando nesse sentido, mas não fica inventando moda. Inclusive, para você criar um comitê desses, nos petroleiros, nos bancários, nos correios, é impossível. Então, que se deve ser feito uma luta séria. Nós estamos chamando, inclusive, a essa burocracia sindical e política para a greve geral. É a nossa política. Nós temos pressionado, conforme as nossas forças, para isso. Então, não vai ser dessa maneira que você vai conseguir impedir absolutamente nada. E a possibilidade do Lula ser preso existe. Nós vimos as últimas delações do Marcelo Odebrecht da Lava Jato, onde o amigo, entre aspas, é o Lula, para quem a Odebrecht passou 13 milhões de reais e outro tanto. O Lula pode ser preso em qualquer momento, tem que ver se a extrema-direita vai querer comprar essa briga. Mas se ele não for preso, literalmente, que já seria aí sim, uma agressão da direita gigantesca, ele pode ser inviabilizado para ele concorrer a qualquer momento. E o Lula sabe disso. E aí voltamos àquela discussão anterior, por que dizer que a solução para a crise é Lula 2018, sendo que ele não vai poder concorrer? Porque dizer Lula 2018 é falar Ciro 2018. O que se valer digamos, da força eleitoral de Lula para canalizar tudo para a eleição? Para eleições que não somente que sejam burguesas, são eleições golpistas. São eleições num regime de exceção, ou não existe golpe mais. O PT já não fala mais em golpe, depois das eleições municipais, que elas mesmas foram um golpe. Isso é um absurdo. Nós repudiamos isso aí. Estamos num regime golpista de exceção, onde o Temer é um golpista, ele teria que cair fora, mas os golpistas que estão por trás dele são muito piores do que ele mesmo, avançando para um negócio muito mais truculento. Então, nós deveríamos colocar isso aí. Então, o problema não é uma saída institucional. Nesse momento, a única força que pode conter o golpe e que pode enfrentar o golpismo, não somente do Temer, que o Temer, nesse momento, é um espantalho, um negócio que está na corda bamba, em qualquer momento cai. Quem pode enfrentar o verdadeiro golpismo, que é o imperialismo, com a extrema-direita que tem por trás, um eventual golpe militar, etc., é só uma força mais poderosa que isso. E essa força mais poderosa que isso não são eleições de 2018, não é o comitê Volta Dilma, não é conchavo com a direita, também não é conchavo com a burocracia sindical, não. É a mobilização das massas. Somente a mobilização dos trabalhadores, em cima de uma política, tem condição de enfrentar o imperialismo. E, por último, uma última coisinha muito importante. Alguns incrédulos, muito contaminados pela esquerda oportunista, vão dizer assim: mas nós somos poucos. A esquerda está em crise. Perfeito, a esquerda está em crise. Mas qual é a esquerda? Essa é uma esquerda integrada ao regime. Essa é a esquerda que está em crise. A nossa opinião é muito diferente disso. Nossa opinião é a seguinte: em nenhum momento, nos últimos 100 anos, bom, vamos colocar assim, nos últimos 90 anos, talvez, houve uma situação mais favorável para a Revolução Operária Mundial que nem essa que existe hoje. Pode parecer um pouco estranho, porque alguém vai dizer: mas o Partido Operário Revolucionário. Bom, sensacional, é isso mesmo. Nós não temos partidos operários revolucionários.
Em compensação, nós não temos aquela brutal contenção da burocracia traidora que esmaga o trabalhador quando ele vai lutar. Por exemplo, hoje nós não temos mais o stalinismo, que esmagou as revoluções todas, durante décadas. Na Revolução Espanhola, na Revolução na França, na Itália, na Grécia, na União Soviética, na Europa Oriental, todas as revoluções contra o colonialismo, na Revolução do Vietnã, na Revolução na Nicarágua, em 1979. E aí, até os próprios stalinistas deveriam refletir nisso. O próprio Fidel Castro, que ele era 10 vezes mais de esquerda que Brezhnev, para não dizer 500 vezes mais de esquerda que Brezhnev, mas ele era parte do stalinismo, sim, Stalin. Ele disse para Daniel Ortega e os demais revolucionários sandinistas de 79, não faz na Nicarágua uma nova Cuba. Mas por que isso? Não é que era revolucionário? Não, foi muito simples. Cuba já estava entrando numa crise porque a União Soviética estava numa crise. Por que a União Soviética estava numa brutal crise em 79? Porque, por conta da crise do próprio stalinismo, que não tinha conseguido tirar a União Soviética do atraso e de todas as crises das guerras, ela ficou com construindo uma espécie de Frankenstein. E aí o Stalin, depois Khrushchev e os demais, tiraram a política do socialismo num só país, o que é um absurdo, principalmente se esse só país for muito atrasado, como era a União Soviética. E a queda do Khrushchev, em 64, teve como base justamente a crise econômica. Aí o que o Brezhnev, que seguiu a Khrushchev, fez? Direcionou a economia para petróleo e gás, que nem hoje Putin. Só que, além de petróleo e gás, tinha muita indústria na União Soviética. Aí, em 74, estoura a crise do petróleo mundial e a União Soviética vai para o buraco junto. Aí a própria Cuba, que recebia bilhões em ajuda da União Soviética, ou seja, a União Soviética não é imperialismo norte-americano, é uma burocracia que tinha ali, como seria uma burocracia sindical aqui também. Começou a ter problemas para manter a situação em Cuba. E por isso Fidel Castro falou, não, você tem que ir com calma na Nicarágua, e aqui não é para fazer uma nova Cuba, aqui é para fazer, vamos respeitar os acordos de Contadora. Em 1980, houve reuniões entre 3, 4 países da América Latina, México, Colômbia, Panamá, acho que Venezuela também, para tentar chegar a acordos para todas as revoluções que estavam acontecendo na América Central, como a do Salvador, da Guatemala, da própria da Nicarágua, instalar democracias burguesas. E instalaram burocracias burguesas. Então, volto a insistir, por que estou dando esse monte de detalhes? O stalinismo, que era uma potência mundial, com a União Soviética, que era a segunda maior potência do mundo, na época, não existe mais. Não tem mais stalinismo. O PT está semi-falido. E ele vai terminar de falir ou pela direita ou por um ascenso operário. Quem tem para conter a classe operária? O Lula não é mais o Lula de 1989. Então, quem é um esquerdista sério deveria refletir sobre essas questões. A classe operária mundial nunca esteve em uma situação tão favorável para se organizar. O único problema, aí vão dizer, falta um partido. Perfeito, falta um partido. Esse é o nosso papel. Nosso papel, justamente, esclarecer, fazer um trabalho de base, fazer um trabalho de massas, inclusive, orientado à classe operária. Não pode ser um trabalho no meu CDD, no meu hospital, porque isso é absurdo. Nós precisamos fazer um trabalho para movimentar a classe operária mundial. A gente tem que pegar como espaço, como espelho, melhor dizendo, onde a gente atua, mas para colocar em pé ali uma política contagiosa. A gente, por exemplo, pega o setor dos Correios, que é uma categoria nacional, e a partir daí a gente começa a pressionar por uma política de luta para a categoria em escala nacional. E a partir dos Correios, para influenciar os petroleiros, os bancários, etc. Resumindo, 2 últimas frasezinhas. Uma da LPS,
e outra do Che Guevara, que eu vou repetir mais uma vez. Próximo período, essa é a LPS, está colocado de maneira inevitável por conta do desenvolvimento interno da crise capitalista mundial, o confronto em escala mundial entre a burguesia e o proletariado mundial. Pela revolução socialista, proletária, ou pelo fascismo, pela destruição de bilhões de pessoas, pela fome e pela guerra mundial em escala mundial. A luta de classe vai ser levada a um grau de exacerbação e acerramento conforme nunca foi visto antes. Isso não é para daqui a 50 anos. Isso é daqui para alguns anos. E, portanto, volta a se colocar, conforme nós falamos na plenária anterior, a veracidade e a importância da palavra do grande revolucionário Ernesto Che Guevara, que ele dizia assim: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. E como nós não somos foquistas, é o seguinte: o dever de todo revolucionário é lutar pela revolução proletária mundial.